O sino que sinaliza o fim soa claro, mas soa desagradável para um deus. Conteúdo patrocinado. Cerca de 4 meses se passaram desde a pilhagem das aldeias agrícolas e já era verão. Foi uma temporada em que o ar-condicionado das Demon Lights que absorviam o calor de seus arredores era absolutamente essencial. Vandaliel, agora com 6 anos de idade, passava seu tempo ocupado em Talochein. Estabelecer sistemas para agricultura e produção têxtil foi um grande trabalho. Primeiro, as colheitas que ele havia roubado junto com seus campos inteiros estavam crescendo bem, muito bem. Como o clima mudaria muito ao cruzar a cordilheira, ele planejou primeiro usar a magia de atributo de morte para evitar que as colheitas morressem enquanto realizava a reprodução seletiva. No entanto, as plantações se adaptaram rapidamente ao solo de Talochein. Era provável que, por terem crescido no solo de um antigo ninho do diabo, fossem compatíveis com o solo de Talochein, que era um semininho do diabo. O trigo podia ser colhido 3 meses após ser plantado, eliminando imediatamente a iminente escassez de grãos em Talochein. Os outros vegetais também puderam ser colhidos mais cedo do que o normal, embora por algum motivo continuassem produzindo mais flores sem murchar e usando suas raízes como pernas para se mover. Parecia que a causa disso era o uso de fertilização em partes de monstros não utilizadas para produzir fertilizante e a adição de mana de Vandaliel. Bem, acho que está tudo bem. Vandaliel não tinha queixas, pois as colheitas que produziam eram de boa qualidade e não precisavam de cuidados constantes para gostar das colheitas normais. Mas eu gostaria que eles parassem de me atacar como se dissessem: prove de mim, sempre que eu for olhar para eles. Não importa quão boa seja a qualidade, as cebolas eram difíceis de comer cruas. E por favor, pare de jogar tomates em mim. Não há um festival para isso em nossa nação. Parar todos eles é muito difícil. Vandaliel reclamou enquanto usava seus braços que haviam sido ramificados e estendidos com a transformação da forma espiritual para pegar e coletar os produtos que as plantas monstruosas estavam pegando e jogando nele. Isso se repetiu inúmeras vezes antes de finalmente pararem. Parecia que as plantas que jogavam seus próprios frutos eram perigosas. O trigo, as raízes e as batatas ainda não haviam se transformado em monstros. Por outro lado, a produção de têxteis tinha ido bem até certo ponto. Levantar. Com o mesmo princípio que aplicou na criação de Wood Golems, Vandaliel conseguiu manipular as matérias-primas com Golem Transmutation. É claro que ele não conseguiu simplesmente produzir tecidos diretamente da planta, mas extraiu fibras com sucesso e criou fios depois de fervê-los e amaciá-los. Ele foi capaz de criar linho com plantas da masmorra subdragão de Borcos. Ele também produziu lã fofa e quente, semelhante à lã de ovelha, da pele da barriga de Needle Wolves e algo semelhante à seda de Cemetery Base. As abelhas do cemitério não faziam casulos que cercavam completamente suas pupas como as abelhas e vespas da terra faziam. No entanto, quando as larvas se transformaram em pupas, eles colocaram tampas sobre as câmaras que continham as pupas. As abelhas do cemitério criaram essas tampas com fios. Eram tampas grandes o suficiente para cobrir câmaras contendo pupas que se tornariam adultos de 30 centímetros de comprimento. Ele foi capaz de colher um pouco mais de seda do que os casulos de bicho da Zeda produziriam. Claro, as tampas seriam quebradas assim que as abelhas do cemitério saíssem das câmaras. Mas para Vandaliel, que sabia até fazer tábuas com serragem, transformar as tampas quebradas em golems, devolvê-las à sua forma original e criar fios a partir delas não foi uma tarefa difícil. Vandaliel batizou esta seda levemente cor de mel de Honey Silk. Bem, é só fazer fios e tecidos que está indo bem, no entanto. Os golems giratórios podiam criar fios. Com os teares que também eram golems, o tecido também não era um problema. Quanto aos corantes fervendo folhas caídas e galhos de Immortal Treants, ele teve acesso a inúmeras cores. O tecido resultante era de excelente qualidade até mesmo aos olhos de Eleanora. Se fosse para ser levado para a guilda do comércio, os comerciantes estariam correndo para comprá-lo, mas, no final, era apenas tecido, nada mais. Não eram roupas. Fazer roupas e acessórios é difícil, não é? Comentou Vandaliel. Bem, suponho que sim, Sadiris concordou. Se forem tangas, até eu posso fazer, disse Vigaro. Não, esses não precisam ser costurados, precisam? Sari apontou. Se minha esposa estivesse aqui, ela seria capaz de costurar roupas simples, disse Sam. Suas filhas podem de alguma forma conseguir, disse Borcos.
Todos careciam de experiência e conhecimento para costurar roupas de tecido. O tecido era um item valioso em que eles quase nunca punham as mãos, então a maioria de suas roupas eram feitas de couro e peles. Os titãs mortos-vivos de Talosheim não tinham contato com o mundo exterior há muito tempo. Eles não tiveram tempo de se preocupar com suas roupas. Embora houvesse quem soubesse fazer costura básica, como Rita e Saria, não havia agulhas ou artesãos capazes de fazer roupas do zero. Vandaliel não era muito melhor. O único conhecimento que tinha era o que aprenderá nas aulas de economia doméstica na escola. Se ele se lembrasse daquela época, talvez pudesse fazer algo como um avental. Mesmo os pesquisadores que pesquisaram os tecidos da Origin não eram especialistas em criar roupas a partir dos tecidos. Bem, acho que se eu adquirir habilidades, poderei fazer todo tipo de coisa, disse Vandaliel. Com habilidades, ele pode descobrir como fazer as roupas que viu na Terra. No final, foi decidido que ele passaria por tentativa e erro com todos para outras coisas como Cantouí asterisco. TLN asterisco. Roupa simples composta por um grande pedaço de pano com um orifício para a cabeça. Você adquiriu as habilidades de agricultura e roupas. Havia muitos espíritos alinhados em frente a Vandaliel, que estava sentado no trono da sala de audiências. Eles eram os espíritos que estavam dentro do exército da expedição Undiad que atacou Baal-Shebur. Eles levaram mais de 4 meses para voltar. No entanto, os presentes aqui eram aqueles cujas personalidades não haviam desmoronado completamente devido ao longo tempo desde a segunda morte e a viagem de volta, cerca de apenas uma centena deles. Parecia que, como eles não contavam como seguidores de Vandaliel, 4 meses se passaram sem que a magia do atributo de morte protegesse suas formas espirituais, fazendo com que a maioria deles fosse reduzida a gemidos sem palavras. Muito bem, pessoal. Com isso vou perdoá-lo pelo pecado de atacar Talosheim, declarou Vandaliel. Os espíritos comemoraram. Eles se sentiram felizes do fundo do coração com o fato de serem formalmente aceitos como parte daqueles sob o comando de Vandaliel. Então o general Cesare. Por favor, mostre-lhes o caminho, ordenou Vandaliel. Sim, Sua Majestade. Quando Cesare apareceu, vestindo um uniforme militar com condecorações colocadas orgulhosamente no peito, os espíritos reagiram de 2 maneiras diferentes. A grande maioria deles comemorou o reencontro com seu ex-chefe, enquanto um pequeno número deles teve seus rostos já desmoronados com uma expressão de surpresa. C.H. Cesare. Você é o general, disse Langil Malvide, o chefe do grupo menor. Cesare era o segundo em comando por ter nascido em uma das nações vassalas do Império. Então sua promoção inesperada fez com que os olhos de Malvide se arregalassem tanto que seus globos oculares pareciam que iriam cair de suas órbitas. Cesare riu em resposta às palavras de Malvide. Bem, se não é o ex-comandante supremo, Malvide dono. Isso foi há algum tempo. Qual é o significado disso, Cesare? Você era um inimigo de Vandaliel-sama, assim como eu. Então, por que você se tornou general? Perguntou Malvide. Conteúdo patrocinado. O Eclipse King é uma pessoa que perdoa, disse Cesare. Ele reconheceu meu trabalho e me concedeu condecorações, bem como o cargo de general. Como pode ser isso? Embora Malvide parecesse incapaz de acreditar, Cesare tinha sido de fato muito útil. Cesare não era um comandante supercapaz, nem possuía uma força de combate incomparável. No entanto, sua habilidade impressionante quando se trata de trabalho de escritório foi preservada mesmo depois de se tornar um morto-vivo. Ele sabia como organizar um exército e seus suprimentos, e conhecia bem a estrutura de cada forte na nação Escudo Mirg, bem como as táticas que cada nação empregava. Ele também era muito bem informado em coisas fora dos negócios militares, como direito e comércio. Ele seria uma pessoa capaz importante, pessoa morta asterisco para Vandaliel de agora em diante. TLN asterisco. Isso é meio que uma piada em japonês onde Jinzai, a palavra japonesa para pessoa capaz, tem seu primeiro kanji substituído por o que significa morto. Borcos era forte, confiável, mas fundamentalmente incapaz de fazer trabalho de escritório. Agora então, orgulhosos soldados de Sua Majestade. Sua Majestade concederá a vocês novos corpos. Você lutará ao lado da Ordem dos Cavaleiros dos Touros Negros e de mim, pelo bem do Rei Eclipse. Cesare declarou. Vandaliel não incluiu a Ordem dos Cavaleiros dos Touros Negros no exército descartável.
Ele estava fazendo com que eles atuassem como instrutores para ensinar os titãs e Goa'uld como conduzir batalhas em larga escala de forma eficaz. E como eles eram cavaleiros, eles eram capazes de fazer trabalhos de escritório, mesmo que não no mesmo nível que Cesare. Então seria útil tê-los por perto de agora em diante. Aliás, Vandaliel manteve Flark, Genie e Messara, os 3 que foram escravos de Riley, porque cada um deles tinha sua utilidade. Suas histórias pessoais eram o que eram, então ele tinha que ter cuidado com eles, mas eles eram obedientes por enquanto. Os espíritos do ex-exército da expedição ficaram ainda mais entusiasmados. Tendo ouvido que Cesare era o general e que a Ordem dos Cavaleiros dos Touros Negros ainda permanecia, parecia que eles haviam ganhado esperança para suas vidas futuras. Eu não vou aceitar isso. Não vou aceitá-lo como general. Malvid gritou, mas no momento seguinte sua voz vacilou. Então você está dizendo que está insatisfeito com a minha escolha? Perguntou Vandaliel. O ar na câmara de audiência mudou quando todos os espíritos lançaram olhares raivosos para Malvid, como se estivessem olhando para seu inimigo jurado. Ele não, eu estava simplesmente... Eu nomeei Cesare como meu general e concedi-lhe condecorações. Tudo foi feito por minha autoridade e vontade. Se você está insatisfeito com isso, isso significa que você está insatisfeito comigo, não é? E isto é. Eu me desculpo. Por favor, perdoe-me por minhas palavras inadequadas. Malvid baixou a cabeça, mas Vandaliel manteve-se indiferente, sem proferir palavras de perdão. Cesare estendeu a mão amiga a Malvid. Minhas desculpas, majestade. Por favor, perdoe meu subordinado por sua insolência. O espírito de Malvid tremeu em resposta à voz desdenhosa de Cesare, mas ele foi ignorado. Tem certeza de que deseja tomá-lo como seu subordinado? Perguntou Vandaliel. Parece que seria problemático. Claro, respondeu Cesare. Aproveitar o inútil também é um dos deveres de quem está no topo. Eu entendo. Vou deixar os assuntos pessoais para você, Cesare. Haha, estou grata e feliz. Agora então, levante-se. Agora você vai começar de novo como soldado raso. O espírito do ex-general Malvid foi levado por Cesare e seus subordinados. Como o espírito, ele não conseguia esconder suas verdadeiras emoções, então ele estava com uma expressão incrivelmente furiosa, mas era simplesmente engraçado. O grande número de espíritos daqueles nascidos na nação do escudo Mirg foi com eles, seguidos pelos espíritos daqueles do Império Amid que usavam expressões lamentáveis. Muitos deles se tornariam armaduras vivas e carruagens amaldiçoadas. Aliás, o resto dos espíritos cujas personalidades entraram em colapso foram transformados em golems e armas amaldiçoadas. De qualquer maneira, Vandaliel não pôde deixar de preparar corpos para eles. Ele foi incapaz de transformá-los em mortos-vivos do tipo astral, como fantasmas e fantasmas, que consistiam inteiramente em forma de espírito. Antes, a razão para isso era que o nível da habilidade Death Attribute Magic de Vandaliel era simplesmente muito baixo, mas o problema com sua habilidade agora havia sido resolvido. O problema agora eram os espíritos que ele usava como materiais. Para transformar espíritos em mortos-vivos do tipo astral, o espírito deve possuir emoções extraordinárias de derrota. Sem raiva, ódio, arrependimento e tristeza, eles não podem se tornar mortos-vivos. Devido aos efeitos do feitiço do atributo da morte, aqueles mortos por Vandaliel sentiram felicidade por terem sido mortos. Em vez de falar em palavras de ódio, eles abaixavam a cabeça e diziam, por favor, permita-nos recompensá-lo pelo favor que você fez ao nos matar? Eles eram impossíveis de se transformar em mortos-vivos consistindo apenas em forma de espírito. Deixando isso de lado. Acompanhar essa farsa cansa, disse Vandaliel. Era necessário, mas não muito interessante. A conversa anterior foi necessária para que todos os espíritos se reunissem sob Cesare. Se a hierarquia não fosse claramente estabelecida na frente de todos, as coisas poderiam ficar bem quando Vandaliel estivesse por perto, mas não haveria como prever o que aconteceria se ele fosse para o reino de Orbaume. Embora os espíritos dos nascidos no Império fossem poucos, Vandaliel precisava fazê-los entender a cadeia de comando. Disputas facionais e ter membros do grupo arrastando-os aos outros como no exército do Rei Demônio seriam simplesmente problemáticos. Talvez fosse melhor para Vandaliel quebrar a alma de Malvid, mas se ele usasse seu último recurso desde o início e algo acontecesse depois disso, ele estaria em apuros. Esse recurso final seria usado se Malvid fizesse algo completamente imperdoável?
Vandaliel só podia rezar para que ele fosse esperto o suficiente para expressar sua insatisfação apenas reclamando com seus superiores durante seu tempo livre. Agora, Riley e Gordon, avancem, disse Vandaliel, chamando os dois espíritos restantes. Você me ligou, Deus? A expressão de Gordon era a de um lunático. Riley se aproximou com uma risada distorcida. Certos sentimentos surgiram dentro de Vandaliel quando ele olhou para eles. Vandaliel tossiu um pouco e se obrigou a ignorar o gosto de sangue misturado à saliva enquanto continuava falando. Tenho um favor a pedir a vocês dois. Gordon e Riley fizeram uma reverência respeitosa. Por favor, instrua-me como quiser, disse Gordon. Eu te ofereço tudo o que tenho. Diga-me para fazer o que quiser, minha lança. Enquanto eu tiver minha lança, posso matar qualquer um, disse Riley. Era realmente impossível. Seja destruído. Vandaliel usou a transformação da forma espiritual em ambos os braços e mergulhou um em cada um dos espíritos de Riley e Gordon. Os dois gritaram e congelaram de espanto. Ó o que você é, por quê? De Deus. Ora, você disse que perdoaria meus pecados, hoje Sim, eu perdoei seus pecados desta vez. Mas eu não te perdoei pelo que você fez com minha mãe. Enquanto seus rostos se contorciam em desespero e agonia, Vandaliel engoliu a mistura de saliva e sangue em sua boca enquanto continuava falando. Eu considerei isso. Pensei em aguentar. Eu fiz o meu melhor. Mas no final, é impossível. Não foi meu fault. Riley gritou. Eu, simplesmente obedeci meus ensinamentos. Gordon engasgou. Entendo, disse Vandaliel. Eu sei há muito tempo que você não é o culpado. Riley não teve culpa. Ele era simplesmente um aventureiro, juntando-se à força de extermínio para acabar com os ghouls na floresta do Ninho do Diabo, juntando-se a este exército de expedição, usando seus escravos criminosos como escudos, capturando e entregando uma mulher que deu à luz um dampir para fanáticos religiosos. Nada disso foi culpa dele. Conteúdo patrocinado. Nenhum deles era crime na sociedade em que ele vivia. Eram atos que não eram puníveis por lei. O fato de ele ter feito acordos com vampiros era o único crime sério que seria digno de pena capital, mas não era como se Vandaliel fosse obrigado a executá-lo no lugar do Império e da nação Escudo Mirg. Gordon também não teve culpa. Ele simplesmente seguiu a doutrina de Alda e exterminou os vampiros e aqueles que os obedecem, tentando matar um dampir, usando chicotes e marcas para infligir tortura horrível em uma mulher que deu à luz aquele dampir e fazendo um show de queimá-la viva em público. Ele não poderia ser culpado por nada disso. Na verdade, foram boas ações que mereceram elogios do povo do Império e de suas nações vassalas. Na verdade, a sociedade a que pertencia e sua posição eram simplesmente diferentes da de Vandaliel. Um Gordon morto-vivo e Riley seriam úteis. Eles não tinham corpos, mas se Vandaliel lhes fornecesse novos, eles se tornariam lutadores capazes. Foi por isso que ele pensou em várias coisas e tentou suportar suas emoções por 4 meses, mas era impossível. É tão impossível que o nível da minha habilidade Status Effect Resistance tenha aumentado por causa do estresse que isso me causou, disse Vandaliel. Só de pensar em te perdoar, um buraco se abriu no meu estômago e até vomitei um pouco de sangue antes. E não pode ser. Quando Vandaliel parou para pensar sobre isso, era natural que a percepção do bem e do mal fosse diferente em diferentes sociedades e posições. Ele lembrou que mesmo na Terra e na origem, aqueles em diferentes sociedades e posições matando-os aos outros era algo que acontecia todos os dias. Então, havia necessidade de Vandaliel tentar resistir? Talvez se ele estivesse planejando iluminar o povo de Lambda com algum tipo de conhecimento, então suportá-lo seria melhor. Ele deveria perdoar esses dois. Mas o que Vandaliel queria era perseguir a própria felicidade. Ele não tinha nenhuma intenção de se dar ao trabalho de iluminar o mundo de uma forma abnegada. Se perdoá-los e aceitá-los era impossível, havia outras opções, como usá-los como golems, enterrá-los em algum lugar ou soltá-los. Mas quanto mais Vandaliel pensava nessas opções, mais elas ficavam fora de questão. Riley e Gordon eram muito mais perigosos do que Orbi, o caçador que delatou Darcia, cujo espírito Vandaliel abandonou no subsolo da floresta perto de Evegia. Se ele abandonasse suas almas em lugares aleatórios e fossem recuperados por Rodcourt, Alda, Yupeon ou Iriushukaka, era possível que Vandaliel tivesse que enfrentá-los novamente.
Isso ainda seria bom, mas também era possível que eles causassem danos a todos de algum lugar distante onde Vandaliel não pudesse vê-los. Vandaliel não sabia do que os deuses eram capazes. No entanto, ele acreditava que os deuses eram maliciosos. Ele sabia o quão cruéis e perversos eles eram. Como Gordon havia usado a habilidade chamada Familiar Spirit Descent, uma habilidade que permitia que o que seria chamado de anjo na Terra possuísse seu corpo, não havia dúvida de que Alda o havia notado. Por isso Vandaliel não podia correr esse risco. E o mais importante, eu te odeio, disse ele. Já. Os gritos desagradáveis de Gordon e Riley, que soavam como cacos de vidro moendo um contra o outro, pararam com um som claro de estalo. Seus espíritos entraram em colapso e os fragmentos de suas almas que se assemelhavam a partículas de luz começaram a desaparecer. No momento em que viu isso, Vandaliel sentiu uma alegria do fundo do coração. A sensação estimulante, fresca e revigorante de ter tornado o mundo um pouco mais limpo que ele sentiu quando quebrou a alma de Serkren. Agora então, restam 5 inimigos para se vingar. Heinz e seus companheiros, Thomas Palpap e o vampiro de raça pura Gubamon. Embora ele tivesse omitido Alda e o peão, pois não tinha certeza se os deuses existiam em um lugar onde ele pudesse matá-los. Essa era uma lista bastante proeminente de inimigos. Vandaliel tinha um longo caminho pela frente. Bem, então um brinde para comemorar nossa vitória nesta guerra, disse Vandaliel. A nossa vitória. Já havia uma festa depois que eles voltaram da destruição das terras cultivadas, mas agora que tudo acabou, uma nova festa da vitória estava sendo realizada. 4 meses atrás, o prato principal eram os hambúrgueres feitos de ovos giga, carne moída feita com uma combinação de carne de dinossauro e orc, e as montanhas de pão duro que o exército da expedição usava como alimento. Foi antes da colheita das cebolas, então Vandaliel sentiu que faltava algo, mas todos gostaram. Parecia que cozinhar com carne picada ainda não havia sido inventado. E o destaque de hoje foi o conteúdo das tigelas de todos os presentes. Ramen. Isso lembra udon e macarrão, mas é completamente diferente, não é? Comentou Zadiris. Delicioso. É tão delicioso, disse Borcos. Vandaliel finalmente conseguiu criar a água de lixívia, que foi crucial para produzir a textura distinta do macarrão em ramen. Com isso, ele só precisava fazer máquinas de fazer macarrão e inventar algo para o molho tari e o dashi para fazer ramen. Provavelmente não poderia ser comparado ao sabor do ramen feito por lojas famosas que tinham longas filas de clientes na Terra, mas Vandaliel achava que era melhor do que o macarrão instantâneo que ele havia comido antes. O macarrão é bom, mas a sopa é realmente deliciosa. Van, como você fez isso? Perguntou Basdia. Dediquei um tempo para produzir lentamente dashi a partir de ossos de dinossauro, disse Vandaliel. O Kyoukotsu * ramen tinha dashi parecido com dashi feito de ossos de galinha, mas com um sabor mais rico. Aliás, os ossos de dinossauros carnívoros produziram um sabor peculiar, enquanto os ossos de dinossauros herbívoros produziram um sabor leve. Ossos de plesiosauro produziam um sabor estranhamente parecido com peixe. TLN. Tonkotsu é feito de osso de porco, que é o significado do kanji. Kyoukotsu é a abreviação de osso de dinossauro. Bokshan, você foi recompensado pelo esforço e anos de pesquisa, disse Saria. Acho que já faz uns 3 anos, disse Rita. Água com lixívia é mais difícil de fazer do que uma doença, não é? Rita, não sei dizer assim, disse Vandaliel. Bokshan, acho que falta ketchup neste ramen, disse Saria. Você faz bom uso disso, não é, Saria? Hey, e quanto ao tofu? Braga, colocar tofu no ramen seria bem ousado. Fugogo zubabababugogo. Gorba, não tenho ideia do que você está dizendo. Havia bastante para porções adicionais, mas todos comiam tanto que Vandaliel começava a se sentir inquieto. Vansama, disse Tareia. Mesmo se você não fizer isso, nós podemos. Bem, isso também é treinamento, disse Vandaliel. Na cozinha havia vários Vandaliels flutuando no ar, ocupados fazendo ramen. Conteúdo patrocinado. O espírito de Vandaliel, que havia deixado seu corpo com experiência fora do corpo, se dividiu em múltiplos. Com a materialização usada em ambos os braços, bem como o uso das habilidades de processamento de pensamento paralelo e controle de longa distância, ele estava cozinhando o valor de várias pessoas. Os preparativos já foram todos feitos, então só falta mesmo cozinhar o macarrão, não é? E então eles só precisam ser servidos em tigelas.
O sorvete de sobremesa também está pronto para ser servido. Seria útil se você pudesse usar apenas uma pessoa para falar, disse Eleanora. Eleanora, sou apenas uma pessoa, sabe? Disseram os três Vandalieus ao mesmo tempo. Vandalieu então percebeu que quando trabalhava assim para os outros, parecia que eram muitos dele. Para ele, no entanto, não parecia muito diferente de aumentar o número de cabeças. Cada Vandalieu era Vandalieu, e suas memórias e consciência eram unificadas. Eles não possuíam vontades e egos independentes, nem conversavam entre si. Existem tantos Vansamas. Já que existem tantos, tudo bem se eu tirar um, não é? Não, há limites na distância que eles podem estar separados de mim, então por favor, não faça isso, Tareia. Atualmente, algumas dezenas de metros era o limite em que os clones de Vandalieu podiam ser mantidos longe do corpo principal que continha sua alma. Essa distância provavelmente aumentaria se sua habilidade de controle de longa distância subisse de nível. Seria perfeito para criar álibis em casos de assassinato. Embora Vandalieu só pudesse imaginar um futuro em que um detetive de aparência feroz diria: já que você pode fazer isso, teria sido possível para você cometer o crime. Talvez ele fosse pessimista demais. Acho que é hora de distribuir o sorvete, disse Vandalieu. Sim, sorvete. Iaiá. Os jovens Palvina, filha de Bild Vorbi e filha de Basgia, Jadal, mostraram-se entusiasmados com a chegada da sobremesa. Rapiessage também mostrou sua empolgação, embora fosse um pouco questionável se ela poderia ser colocada no mesmo grupo que as outras. De qualquer forma, o tempo passou pacificamente em Talochein durante o sexto verão de Vandalieu. Os níveis das habilidades de resistência de efeito de status, fortalecer seguidores, quebra de alma, matador de deuses, culinária, controle de longa distância, forma espiritual, processamento de pensamento paralelo e materialização aumentaram. No reino divino pessoal de Rodcourt, Rodcourt havia acabado de terminar a manutenção do círculo do sistema de transmigração. Embora ele chamasse isso de manutenção, na verdade ele estava apenas dando uma olhada para ver se algum problema havia ocorrido. Seu sistema era tão perfeito que mesmo que houvesse alguns pequenos problemas, o sistema os resolveria sozinho. De repente aconteceu. No momento em que ele se perguntava se uma das pessoas reencarnadas na origem já havia morrido e se deveria verificar se alguém havia feito contato com Vandalieu em Lambda, por precaução. Um alarme começou a tocar no círculo do sistema de transmigração. O que? Impossível. Estava funcionando sem problemas até um momento atrás. Uma alma foi extinta? Espantado com este grande incidente que não acontecia há mais de 100.000 anos, Rodcourt rapidamente ajustou o sistema. A extinção de uma única alma teria grandes efeitos no sistema. Se nada fosse feito, a extinção de uma alma que supostamente reencarnaria faria com que um bebê nascesse sem alma. Seria diferente de um mero natimorto. Sem alma, o cérebro do bebê ainda funcionaria normalmente e seu coração ainda bateria. Ele se desenvolveria, mas no processo, uma alma que não passasse pelo círculo de transmigração entraria nele e se fundiria com o corpo, reencarnando por conta própria e causando problemas inesperados. O sistema colocaria outra alma para substituir a alma extinta no espaço agora vazio onde ela deveria reencarnar. No entanto, fazer isso produziria outro bebê sem alma. Isso ocorreria repetidamente, causando um erro grave no sistema. Se deixados sozinhos, haveria casos frequentes de bebês com memórias de suas vidas anteriores ou pessoas nascidas com habilidades especiais. Há duas almas extintas. Rodcourt investigou as almas enquanto tomava medidas de emergência. A alma do humano chamado Bormac Gordon não era um problema. Alda havia enviado um pedido para transformá-lo em um espírito heróico após sua morte, então sua alma já havia sido removida do sistema. Alda sofreria com isso, mas a extinção dessa alma não teria efeito direto no sistema. No entanto, a extinção do humano chamado Riley já havia causado danos ao sistema. O que aconteceu? O rei demônio ressuscitou? Como suas almas foram extintas, Rodcourt não pôde olhar os registros de Riley e Gordon. Sem outras opções, ele olhou para os registros de pessoas próximas a eles. Os registros dos soldados e dos guerreiros sacerdotes liderados por Gordon antes de se tornarem mortos-vivos, bem como dos soldados e aventureiros em Balshebur. E então Rodcourt chegou a uma verdade surpreendente. Isto é, eles se tornaram mortos-vivos. E esse Amamiya Hiroto, Vandalieu, foi a causa disso.
Rodcourt estava ciente de que mortos-vivos poderiam ser feitos com magia de atributo de morte, mas o que ele viu foi em uma escala maior do que ele supôs que seria possível. Só isso não era surpreendente, mas qual o significado disso? Como ele possui tal poder sob os efeitos das minhas maldições? Ele não é tão poderoso como quando se transformou em um morto-vivo na origem, mas nesse ritmo, ele pode chegar perto disso. E essa quantidade de mana excede o limite que os mortais podem possuir. Deixando seus pontos de experiência de lado, Rodcourt esperava que Vandaliel não fosse capaz de ganhar nenhum emprego, mas agora ele percebeu que havia grandes brechas nas maldições que ele havia feito. Eram buracos causados pela falta de interesse da Rodcourt no sistema de empregos e habilidades da Lambda. Além disso, as maldições eram grandes negativos que produziam ainda mais espaço em branco na alma de Vandaliel, uma moldura vazia ainda maior. Vandaliel possuía ainda mais mana do que em Origin. Mas o que era um problema ainda maior do que seus jobs e mana era o fato de que ele tinha almas quebradas. Pensar que Vandaliel possuiria poderes com as mesmas propriedades do Rei Demônio. Isso não é bom. Se Vandaliel continuasse quebrando dezenas, centenas de almas, isso por si só poderia infligir danos massivos ao sistema. Não entraria em colapso, mas provavelmente produziria muitos defeitos para contar. Se Vandaliel caísse em estado de desespero e quebrasse dezenas de milhares de almas em um curto período de tempo, a reencarnação não aconteceria mais em Lambda. Novos bebês não nasceriam, e isso se tornaria um mundo de mortos. Isso requer uma ação rápida, mas as ações que a Rodcourt poderia tomar eram limitadas. Ele não poderia fazer algo tão perigoso quanto descer ao mundo ele mesmo. Mesmo que ele pedisse a Alda para descer ele mesmo, considerando o estado atual do mundo, ele não tinha certeza se Alda era confiável. E deixá-lo saber sobre seu esforço atual de reencarnar mais pessoas em Lambda from Origin seria imprudente. Mesmo que ele quisesse interferir diretamente no sistema e criar espíritos familiares diretamente sob seu controle de almas excepcionais. Tais almas excepcionais não estavam prontamente disponíveis. Não havia escolha a não ser esperar que um dos reencarnados em Origin morresse? Não há outra escolha, felizmente, ou há um limite para quantas almas ele pode quebrar, ou ele impôs algumas regras a si mesmo. Se não fosse esse o caso, ele teria quebrado mais almas do que 2 até agora. Vou esperar até que alguém venha da origem. Conteúdo patrocinado. Mãe, Messara me disse que posso fazer muitas coisas se fizer contratos com o deus maligno das presas de osso, o deus maligno da pele obscena, o deus maligno da carne degenerada e o deus maligno das entranhas, disse Vandaliel. Vandaliel? Acho que pode ser perigoso fazer contratos com deuses assim. Você tem razão. Também não tenho nenhuma pista sobre os deuses encarregados do sangue. Pois bem, vamos com um feitiço proibido para criar um homúnculo? Eu precisaria procurar nos arquivos proibidos de uma guilda dos magos, então ainda está fora do meu alcance. Mas dizem que aqueles que fazem isso recebem o castigo divino de Alda. Então tudo se resume ao dispositivo de ressurreição, afinal. Mas ainda não posso consertar. Na mesma época, Vandaliel estava tentando fazer papel de palha enquanto discutia a ressurreição de Darcia com ela. Você adquiriu o título Tabu Name Asterisco, TLN Asterisco. Tradução provisória, será atualizada se seu significado ficar claro posteriormente. O que é isso? Vandaliel conseguiu algo novo, mas não sabia o que significava, então deixou para lá. Nome, Vandaliel. Raça, Dhampir, Dark F, idade 6 anos. Título, Go King, Eclipse King. Tabu Name novo. Trabalho, Venom Fish. Nível de usuário, 9. Histórico do trabalho, Def Attribute Magé, Golem Transmuter, Undiad Tamer, Sobreaquer Atributos, Vitalidade, 168 Mana, 328.119.451 Força, 117 Agilidade, 114 Vigor, 108 Inteligência, 758 Habilidades Passivas, Força Sobre-Humana, Nível 2 Cura Rápida, Nível 3 Atributo da Morte Magia. Nível 5 Efeito de Status Resistência. Nível 7 Level Up. Resistência à Magia. Nível 1 Visão Negra Corrupção Mental. Nível 10 Atributo da Morte Charme. Nível 6 Chan Revogação. Nível 4 Fortalecer Seguidores. Nível 8 Level Up. Recuperação Automática de Mana. Nível 3 Fortalecer Subordinados.
nível 4 secreção de veneno, garras presas, língua, nível 1 habilidades ativas. Sugador de sangue, nível 6 ultrapassar limites, nível 5 transmutação de golem, nível 6 magia sem atributo, nível 4 controle de mana. Nível 4 forma espiritual, nível 6, level up. Carpintaria, nível 4 engenharia, nível 3 culinária, nível 4 level up. Alquimia, level 3 Unarmed Fighting Technique, level 5 Soul Break, level 5 level up. Multicast, level 4 Long Distance Control, level 5 level up. Cirurgia, level 1 Parallel Thought Processing, nível 4 level up. Materialização, nível 3, level up. Coordenação, nível 1 Processamento de pensamento de alta velocidade, nível 2 Comando, nível 1 Agricultura, nível 2 Novo. Roupas, nível 1 Novo. Habilidades únicas, God Slayer, nível 2 level up. Maldições. A experiência adquirida na vida anterior não foi transferida. Não é possível aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente. Explicação do título. Nome tabu quando seres que possuem uma certa quantidade de influência reconhecem alguém enquanto tomam cuidado para não dar a essa pessoa um título. Essa pessoa ganha esse título. No caso de Vandaliel, ele ganhou este título porque Alda e seus subordinados Marshukzaru, o imperador do Império Amid, e os 3 vampiros de raça pura tiveram o cuidado de não dar um título a Vandaliel. Não tem efeitos concretos, mas mostra que se é temido pelo menos a nível nacional, e possivelmente até pelos deuses. Por causa disso, alguém que possui este título é frequentemente interpretado como uma pessoa extremamente perigosa. Quando aqueles que estavam sendo cuidadosos para não permitir que o portador deste título ganhasse um título parassem de fazê-lo, e um título adequado fosse dado, este título desapareceria. Conteúdo patrocinado.